Explicação do capítulo 12. Página 100. Explicação do capítulo 12, página 100. Bom, quando eu falo em animais, ninguém usando bate-papo agora. Voltando. Quando eu falo em animais, eles são classificados em dois grupos: os vertebrados e os invertebrados. Presta atenção, pergunta de prova. Em quantos grupos os animais são classificados? Eles são classificados em vertebrados e invertebrados. Nós vamos conhecer aqui agora a diferença dos animais vertebrados para os animais invertebrados. Animais vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral. Coluna vertebral, gente. Ó, a sua coluna vertebral. Ok? Coluna vertebral e crânio. Ah, professora, já sei. Animal vertebrado é aquele que tem osso. Não é correto, não é muito correto você usar essa frase como explicação. O certo é, aprenda já a falar correto. Animal vertebrado é aquele que possui coluna vertebral e crânio. O que é crânio? Crânio é essa parte óssea aqui da sua cabeça que protege o cérebro, ok? Bom, por ser um animal que possui coluna vertebral, automaticamente isso te dá o poder de ser um animal grande, em alguns casos, um animal que consegue se locomover. Por quê? Se nós não tivéssemos a nossa coluna vertebral, nós seríamos todo assim, ó, molengo. Você não daria conta de sustentar o peso do seu corpo. Então é a coluna vertebral que sustenta o peso do seu corpo. Vou dar um exemplo. Se acontece alguma coisa, alguém sofre um acidente, e aí ele fratura alguma vértebra na coluna vertebral. Se ele fraturar essas últimas vértebras aqui, próximo a um osso aqui embaixo, próximo ao cóccix, que é o último osso aqui, a pessoa perde os movimentos da perna. Então ela fica o quê? Paralítica. Ela vai se movimentar de cadeira de roda. Pra você ver o tanto que a coluna ela é importante. Mas, não, agora a tia Paula vai explicar. Mas, se a pessoa ela sofre um acidente mais sério e ela fratura as primeiras vértebras aqui da coluna, essas primeiras aqui, ó, aí a coisa fica séria. Sabe por quê? Ela perde todo o movimento do corpo. Sabe qual o movimento que ela consegue fazer? Abrir e fechar os olhos e, às vezes, dependendo das sequelas, abrir e fechar a boca. O resto perde todo o movimento. Então, para vocês terem uma noção, o quanto a coluna vertebral ela é muito importante. Então, vamos lá. Os animais são classificados em dois grupos, vertebrado e invertebrado. Os vertebrados são aqueles animais que possuem coluna vertebral e crânio, tá bom? O fato de nós possuirmos coluna vertebral te dá a mobilidade de ser um animal grande, em alguns casos, e a coluna sustenta o seu corpo, que senão você seria uma pessoa toda mole. Você não daria conta de andar, não daria conta de ficar de pé, certo? Vamos dar... Professora, quando é que eu sei que um animal, se eu olhar para ele assim, como é que eu vou saber se ele pode ser vertebrado ou invertebrado? Primeira coisa, é um animal grande? Médio? É um animal que consegue se locomover legalzinho e rápido? Então ele é um animal vertebrado. A serpente, ela às vezes ela não é tão grande. Tem serpentes que são bem pequenas, mas ela se locomove bem rapidão. Então e ela consegue fazer isso devido à sua coluna vertebral, tá bom? Por isso ela consegue se locomover com tanta facilidade, ok? Certo? Diferentemente, espera aí, Davi. Diferentemente das minhocas. A minhoca não é um animal vertebrado. Pega uma minhoca e pega uma serpente.
Para começar, uma serpente nem vai parar na sua mão se você não segurar. A minhoca não. Viu só a diferença? Essa é a diferença. Os animais vertebrados, eles podem ter um corpo grande, né? E quando não tem, eles conseguem se locomover com muita rapidez. E eles conseguem isso devido à coluna vertebral que possuem, certo?